Olá, eu sou Laura Santucci e falo diretamente do canal profissional da Rede São Paulo Saudável, aqui na Escola Municipal de Saúde, para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. Hoje é o segundo programa que nós falamos então sobre o 16º CRIAR, o Congresso Brasileiro de Criatividade, RH e Gestão de Pessoas, que aconteceu em Pernambuco entre os dias 2 e 4 de outubro de 2013. O CRIAR, ele acontece desde 2000 e é um dos maiores congressos realizados com essa temática, gestão de pessoas e criatividade. E, nesse sentido, diversos palestrantes passam, então, pelo CRIAR, abrilhantando e contribuindo com o sucesso do evento. O CRIAR é um momento para que os profissionais possam inovar. Juntamente com os facilitadores, eles têm um espaço, então, de refletir, criar, analisar, sugerir e propor alternativas para a área de gestão de pessoas. O objetivo principal do CRIAR é desenvolver o potencial criativo do ser humano nas organizações e buscar respostas para situações como a questão da capacitação, do desenvolvimento de talentos e que cada vez mais nós tenhamos profissionais engajados e preparados dentro das nossas equipes. Hoje, então, com muito prazer, recebemos aqui Elaine Cristina Morini Melo e Cristiane Mary Costa, ambas aqui da Escola Municipal de Saúde e que grandes parceiras aqui da escola, Elaine diretamente trabalhando aqui na direção da escola e a Cristiane hoje com um grande projeto sob sua responsabilidade dentro da divisão de educação. Então, antes de mais nada, queria agradecer a disponibilidade de vocês em estar aqui conversando sobre o CRIAR e passo então para uma saudação inicial. Olá a todos, mais uma vez a gente está aqui para falar um pouco da participação desse congresso, do CRIAR. É a primeira vez que eu participei e aproveito a oportunidade para agradecer a Secretaria por mais essa oportunidade na minha carreira. Bom dia a todos. Também gostaríamos de agradecer à Secretaria, que sempre proporciona para a gente a possibilidade de participar de congressos, de espaços, enfim, que ajudam a gente a repensar o trabalho que a gente faz, a repensar as proposições que são feitas aqui na escola. E esse congresso, em especial, teve como tema a criatividade. E eu acho que, nesse sentido, foi um congresso bastante importante, porque fez a gente pensar um pouquinho sobre como é que é o processo criativo, enfim, coisas que a gente vai conversar durante o programa. Bom, então, Cris, já que você começou, eu queria que vocês duas, Elaine e Cris, falassem um pouquinho do CRIAR, né? Como é que foi a participação de vocês? Então, o CRIAR ele teve a temática da arquitetura da interação juntos num só ritmo, né? Onde ele procurou enfatizar a importância do diálogo e a comunicação no ambiente de trabalho. E nesse panorama, ele enfatizou a questão dos líderes, né, das equipes, que eles têm um papel primordial, que é orquestrar, né, a sua equipe, alinhando junto, é claro, com a estratégia da equipe, da empresa. Agora, ele também mostrou a questão do papel da área de gestão de pessoas, que é quem tem esse papel de estar dando esse suporte para esse líder. Claro que assim, seria uma área de gestão de pessoas em sintonia, vai fazer esse canal entre a superior administração e os líderes, e dando esse suporte para esse líder, né, tanto com questão de ferramentas ou a capacitação, para que fortalecendo essa equipe. E com isso, esse líder ele vai estar motivando a sua equipe, né, e de acordo com a estratégia da empresa, para que eles juntos, né, nessa equipe orquestrada, eles consigam atingir o objetivo esperado. É uma tarefa bastante grande dos líderes, né? E também um desafio enorme para a área de gestão de pessoas. Uma vez que, cada vez mais, a área de gestão de pessoas, que é a nossa área, precisa estar engajada diretamente com as diretrizes da administração. E para você, Cris, como é que foi a sua participação?
Eu acho que assim, para mim me chamou muita atenção um tema recorrente que era a questão da comunicação, né? Em qualquer trabalho que se vai desenvolver, um trabalho em equipe, é fundamental a comunicação entre os integrantes da equipe. Entre os integrantes, com o líder, há uma comunicação da própria empresa com os trabalhadores, ou seja, qual é a nossa finalidade, isso tem que ficar muito claro, né? E aí, assim, recursos diversos são utilizados para que você estabeleça uma boa comunicação entre os integrantes. Acho que se falou muito de criatividade, se fala muito de inventividade, de inovação, de neurociências. Então, assim, foram temas que foram discorrendo a respeito de como é que é esse processo de trabalho, do trabalho em grupo, né? Qual é o papel do líder e como é que essa equipe compõe para orquestrar um trabalho que fique interessante, que atinja as metas propostas, enfim, que consiga dar o resultado desejado, né? Seja ele qual for. Nesse sentido, acho que a gestão de pessoas, ela funciona como um elemento fundamental. Acho que eles traziam muito isso, da importância da área de gestão de pessoas na execução desse trabalho, ou seja, na composição da equipe, na discussão com a equipe, levar essa equipe a atingir essas metas e esses objetivos. Então, acho que para mim ficou como algo muito importante desse congresso. E Cris, teve um ponto bastante interessante dentro do CRIAR, que é a questão do planejamento estratégico. Queria que você falasse um pouquinho do planejamento estratégico, como é que foi colocado essa temática dentro do CRIAR. Então, assim, na verdade foram abordados alguns aspectos, algumas possibilidades, algumas técnicas de planejamento estratégico, né? Então, o diagrama espinha de peixe, a gente vivenciou algumas técnicas. Uma delas a gente até tinha tido já uma experiência aqui na escola, que é a árvore do conhecimento. Então, assim, na verdade, acho que a grande questão, quando você vai fazer o planejamento estratégico, é estabelecer a área, né, estabelecer os papéis de cada um e todos concorrendo para o mesmo objetivo. Então, nessas técnicas desenvolvidas, a gente conseguiu vivenciar um pouco dessa experiência, né? Então, assim, era importante estabelecer o que nos traz até aqui. Acho que, em linhas gerais, dá para dizer isso assim. Então, a gente chega com uma bagagem, essa bagagem é importante para compor esse trabalho que vai ser desenvolvido, né? Então, o que a gente traz de conhecimento específico de cada um, como é que se organiza os conhecimentos de cada um dos membros da equipe, como é que isso concorre para um planejamento que tenha um objetivo a ser atingido ao final. Então, acho que essa foi um mini curso que a gente fez lá durante o congresso, que foi muito interessante nesse sentido, de trazer algumas ferramentas, alguns instrumentos para que a gente pudesse trabalhar com planejamento nas equipes aqui. É isso para você, né, Cris, que além de estar coordenando agora um grande projeto, que é o projeto na área de saúde mental, também você está à frente da política de educação permanente aqui na escola. E pensar em ferramentas que possam trazer isso para o nosso dia a dia, ainda mais agora, né, pensando no nosso planejamento para o ano de 2014, acho que é bastante factível, né? Acho que é bastante interessante, assim, e é um grande desafio. Acho que a gente tem que, de fato, estudar e descobrir novas formas de tornar, de fazer com que esse planejamento seja uma coisa execuível, né? Não adianta eu planejar coisas mirabolantes, assim, acho que a gente tem que pensar em etapas, tem que pensar numa coisa processual, então é uma coisa, depois a outra. Mas, assim, acho que as estratégias que nos apontam o planejamento como algo até mais distante, mas que você tem etapas para conseguir alcançá-los, acho que para a gente é um grande desafio no dia a dia, para todo o trabalho que a gente faz. Acho que foi bastante importante para nós. Agora eu queria voltar um pouquinho, né, Elaine? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a abertura do CRIAR, né? O que teve de novidade? Eu imagino que deve ter sido bastante interessante. A abertura, de fato, para mim foi bem inovadora, né? Porque eles usaram uma metodologia, uma técnica lá de ópera rock, uma apresentação cantada em cima de músicas, eles foram desenvolvendo os temas. A pessoa contou a trajetória dela, em cima dessa trajetória,
ele foi falando das dificuldades que ele teve e como ele conseguiu, através de um apoio, dentro da carreira dele, ele conseguiu tá vencendo esses desafios, como ele principalmente aprendeu a ter ética, aprendeu a ter o respeito e principalmente o planejamento. Mesmo ele sendo um cantor, na área dele, ele viu que ele precisava aprender isso e pôr isso em prática dentro da carreira dele. E a palestra magna, em seguida, com relação à abertura, né, Cris? Como é que foi essa palestra, falando sobre recursos de comunicação e tecnologia? Como é que foi essa palestra? Então, acho que isso me chamou bastante atenção, da questão da comunicação. Acho que, assim, os ferramentais que a gente tem hoje em dia para a comunicação são enormes, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui na escola, a gente tem essa rede de TV, a gente tem a educação à distância, a gente tem várias formas, mas nem sempre isso quer dizer que a comunicação da gente seja eficiente, né? Então, a palestra tentou abordar formas eficientes de comunicação, até porque acho que, assim, a gente tem que descobrir isso naquele grupo, né? A comunicação, ela não é eficiente se ela for feita desta forma. Mas para um determinado grupo ela é mais eficiente desta forma ou de outra forma. Então, essa adequação, né, dentro de uma situação de empresa, dentro de uma situação de trabalho, das formas de comunicação para atingir os objetivos são fundamentais. Então, acho que teve assim, alguma contribuição da neurociência também. Enfim, são vários instrumentos possíveis, né, para a gente conseguir atingir essa comunicação. A gente precisa sempre estar muito atento para quem a gente está direcionando essa comunicação, qual é nosso público e qual é a melhor forma de que essa comunicação aconteça. Então, acho que assim, foi a grande diferença dessa palestra magna. Né? E com relação aos cursos, né? Vocês participaram, a Cris já colocou dos minicursos que vocês tiveram a oportunidade de participar. E Elaine, teve um especificamente sobre o projeto de recursos humanos. Como é que foi esse minicurso? Quais foram os principais temas que foram abordados? O que pode ser aplicável aqui no nosso dia a dia? Enfim, queria que você comentasse a respeito disso. Nesse minicurso, a gente teve a oportunidade de estar elaborando, fictício, é claro, né, um plano de ação para a área de gestão de pessoas. Agora, o que eu fiquei feliz, porque de todas as técnicas apresentadas ali, já são as que a gente comumente está acostumado a utilizar na prefeitura. Que é a questão da análise SWOT, né, das fortalezas, as ameaças, enfim. O diagrama de Ishikawa, que é a espinha de peixe, que a gente também já vivenciou e há tempos. E recentemente, como a Cris falou, a questão da árvore da vida, né, que foi muito trabalhada, inclusive no congresso nosso, que a gente, no COGETS do ano passado, teve uma oficina justamente sobre isso. E a questão da árvore da vida, que né, quem não conhece, que eu acho que é a mais recente de todas, que é a questão que você parte desde dos seus pontos fracos, você faz uma análise dos seus pontos fracos e aonde você quer chegar, que seriam os frutos da árvore, né? E aí o tronco seria o caminho, como que você alcança esses objetivos. E teve uma interação muito grande do grupo todo, né? E foi gratificante justamente saber isso, né? Que assim, existe aquele paradigma do que gestão pública é muito atrasada, muito arcaica, e não é nada disso, né? O que a gente vê por aí não é nada disso. Muito pelo contrário, né? Eu acho que quando a gente vai para esses congressos, para os seminários, a gente vê o quanto, às vezes, até pela dificuldade que às vezes a gente tem, né, da máquina pública, né, às vezes, a legislação, as ações que emperram, né, a gente tem que ter muito mais flexibilidade e a gente acaba, muito pelo contrário, estando bastante avançado, não só nas técnicas, mas no nosso fazer. Principalmente na criatividade, né? Principalmente na criatividade, que foi o tema central deste congresso. Bom, e
Falando da criatividade, teve um curso também, né, Cris? Solução criativa de problemas. Esse daqui a gente devia implantar imediatamente aqui. Como é que é isso? Acho que a gente tem como a Elaine disse, a gente tem uma certa facilidade na criação até para conseguir trabalhar. A gente tem repertório. Mas assim, esse curso eu achei bastante interessante porque ele usa um instrumento que é o leque da criatividade, que eles chamam. Que parece um brinquedinho, né, Elaine? É um lequezinho mesmo, feito de EVA, com várias cores. E ele tem algumas pistas e algumas dicas e nos auxiliam no processo de criação. Então, assim, frente a um problema completamente novo, alguma coisa que você tem que ser absolutamente criativo para a resolução dos problemas, a princípio vale tudo. Então, a ideia é como é que você leva a equipe a ter uma solução criativa para um problema? Como é que um líder, como é que o gestor, ele consegue levar aquela equipe a funcionar de forma criativa? Porque, às vezes, a nossa tendência é ir para soluções óbvias, né? E olhar sempre sobre o mesmo prisma para as coisas. E esse leque é um jeitinho interessante, assim, um instrumento bastante fácil de manusear. Então, ele vai te dando dicas de como pensar, né, de como é que você consegue levar a equipe a discutir problemas a partir de coisas como inovação, criatividade. Ele faz tem uma parte que faz links com coisas abstratas, né? Então, liga, por exemplo, uma dificuldade a um objeto, que aparentemente não tem nada a ver, água, peixe. E aí tudo isso, a equipe entra num processo de imersão a partir dessa discussão. Acho que dispara ali uma coisa do funcionamento de grupo, né? Esse grupo funcionar como um todo. E aí o final da história é você ter uma solução criativa para aquilo. Depois é lógico que você começa a limpar o que não tem nada a ver, você começa a lapidar aquele trabalho que foi construído coletivamente. E a ideia é que você possa ter um instrumento para desencadear, para desenvolver um processo criativo em equipe, em grupo. É um indutor, na verdade. Isso, foi muito bom. Você estava falando, eu me lembrei de duas questões. A gente também teve uma vez uma oportunidade do turbilhão de ideias, né? Não, inclusive lá eles até citaram isso, né? Essa questão do turbilhão de ideias nesse mini curso. Porque eu acho que é interessante essa coisa do pensar de uma forma, na verdade, você colocar para fora, né? Quando você está num grupo, palavras ou ideias sem o pensar, né? E o quanto isso vai se transformando numa indução para a solução do problema, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade de vivenciar essa técnica e é bastante interessante, né? Acho que a gente se coloca sempre, a tendência é a gente se colocar assim, eu não vou falar isso porque isso é besteira, não tem nada a ver, né? E com essa, né? Você se critica, né? Fala, não vou nem colocar, isso é besteira, isso que eu pensei. Às vezes você pensa uma coisa que não tem a ver com aquele problema. E o leque, ele te induz a isso, inclusive fazendo você pensar com coisas que não tem nada a ver. A árvore, o chinelo, o peixe, a água. Então ele vai te dando pistas, né? Na verdade é um exercício, eu acho que de fazer coletivo também. Porque quando você se despoja, você se arrisca a dizer uma besteira ali, você contribui para que um coletivo esteja trabalhando, né? Não necessariamente a ideia foi minha, mas nesse grupo aqui, o que eu falei te levou a pensar, falar outra coisa que levou à ideia final, que foi um produto que às vezes saiu de um dos membros do grupo, mas que ele é uma criação do todo. Então, nesse sentido, eu acho a gente tem dificuldade com como é que a gente produz esse tipo de coisa, né? Como é que a gente provoca esse pensamento do grupo, né? E aí eu achei um instrumento simplesinho, assim, não tem outros recursos, não ser palavras, assim, então frases, e aí te leva a pensar. Foi bastante interessante. Como vocês sabem, o programa acaba muito rápido, né? A gente passa rapidamente e a gente vai então para as considerações finais de vocês. Antes de fato, para as considerações, eu queria que vocês falassem um pouquinho do que a gente pode aplicar,
né? Eu acho, como eu já disse anteriormente, acho que a gente tem grandes metas aí pela frente para o próximo ano, né? Sob sua gestão nós temos um grande projeto, sobre sua gestão também um outro projeto. Como é que a gente, de fato, na prática, aplica isso e viabiliza isso no nosso dia a dia, né? Nós que somos uma escola, temos aí uma ação importante das nossas escolas regionais, né? Como é que a gente socializa tudo isso para que no dia a dia a gente possa trazer cada vez mais equipes engajadas, equipes comprometidas com a área de gestão de pessoas? Bom, eu acho assim, a gente aprende o tempo inteiro. Nós estamos constantemente aprendendo e acho que sempre o grande desafio é colocar isso em prática, né? Com relação à gestão de pessoas, acho que assim, vem vindo informações de diversos lugares, acho que a gente tem procurado melhorar o nosso trabalho e acho que o Congresso ele traz para mim, assim, o que me ficou muito forte, a questão da comunicação, da interação e da criatividade. São coisas que a gente tem que procurar alcançar. Com as ferramentas que tivemos lá, com outras que recebemos de outros lugares, com o que a nossa criatividade nos ajuda a elaborar. Mas acho que assim, é sempre muito bom ouvir o que é que está acontecendo fora daqui, né? Como é que as pessoas têm resolvido seus problemas em outros lugares. E aí, com certeza, no nosso dia a dia a gente vai, assim que possível, que se percebeu uma possibilidade de aplicar esses conhecimentos, acredito que essa é a nossa meta, o nosso ideal. Acho que e Cris, quando você fala isso, né, passa pela cabeça, assim que for possível, quando você mesmo coloca, né, são momentos que a gente vive no dia a dia, né, não são momentos especiais, mas no nosso dia a dia, como que a gente traz esses conceitos, todo esse aprendizado para cá. E também em congressos como esse, mostra que os problemas também são semelhantes, né? Semelhantes. Independente de ser público ou privado, o problema está lá, né? Porque muitas vezes o problema está na própria gestão das pessoas, né? E independente do vínculo empregatício que ela tem, né? O relacionamento interpessoal, ele pesa muito e cada vez mais a gente precisa de ferramentas e técnicas para poder fazer uma melhor gestão, né? Eu acho que isso é o que a gente tem visto no Congresso. E para você, Elaine? Eu acho que assim, só complementar o que a Cris falou, eu acho que, claro, né, a questão da inovação, da criatividade, isso tem que sempre estar presente, mas eu acho que também aliado a isso a gente precisa ter um bom planejamento, porque senão a gente não consegue executar as inúmeras e cada vez mais constantes atribuições que estão chegando, né? Não só para a escola, como para as escolas regionais, né? Claro. Então, eu acho que isso. Eu acho que, assim, é utilizar dessas ferramentas que eu acho que, claro, a gente adapta, enfim, mas aliada a muita criatividade, à inovação, à modernização e ao planejamento. Você toca num ponto importante, né? Que é a questão da modernização. Eu acho que a gente está passando por um momento, né? Eu acho que quando eu falo da criatividade, por exemplo, a própria Rede São Paulo Saudável, né? Ela é uma tremenda ferramenta de comunicação, né? Ela é uma inovadora e é moderna, né? Eu acho que a rede, ela traz isso, né? E até o quanto a gente absorve e quanto você que está aí na ponta e que é um trabalhador, utiliza dessa ferramenta. Né? E o quanto cada vez mais a gente precisa utilizar de estratégias para que as pessoas tenham acesso à informação, a conhecimento e, como esse programa, compartilhando conhecimentos. Né? Então, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a participação de vocês hoje aqui no nosso programa. Queria convidá-las para as outras oportunidades, que vocês estejam juntas aqui no programa, que em breve, né, Cris, nós vamos estar aqui discutindo um pouquinho mais aprofundadamente a questão da saúde mental, né, de todo o projeto que nós temos aí e que iremos lançar em breve agora no mês de dezembro. Tá, estaremos aí. Obrigada pela participação. Obrigada, obrigada. Para você que é trabalhador, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Queria convidá-la então para mandar
questões, dúvidas, para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br, e também nos acompanhar no Facebook e no Twitter, porque afinal de contas, cada vez mais queremos a sua participação. Essa TV é feita por você e para você. Até o próximo programa.